Olá, meus amores, eu sou a Má, bem-vindos ao Jardim da Luz. Essa é uma leitura de como agir com essa pessoa ou essa situação que está te deixando na dúvida, que você não sabe o que fazer. Aí vai vir diretão o conselho, essa vai ser uma leitura assim bem no ponto, tá? Faça assim, 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 que o resultado é esse daqui. E daí, gente, vocês podem então fazer 3 perguntas, escolher 3 situações e assistir o vídeo todo. Tá muito profunda a leitura, tá bom? Então, nesse caso, eu recomendo vocês assistirem o vídeo inteiro, que tem informação e eu senti que estão conectadas de certa forma, sabe? Então, assim, se você sentir que a sua pergunta você está em dúvida entre duas cartas ou 2 corações, assista os dois para responder a sua pergunta, porque são aspectos diferentes da mesma resposta, da mesma explicação, tá? Aí vocês curtem, se inscrevem, ativam o sininho e deixem comentários para mim se tiver algum apontamento, se vocês se bateu, né? O que isso quis dizer para você, onde que isso se encaixou na sua vida. Eu gosto muito de conversar com vocês nos comentários. Terapias e leituras particulares, meu celular tá ali embaixo e também o tempo, né, de cada, se você quiser pular, o tempo tá lá embaixo também. Muito amor e luz para vocês, obrigado por trocarem essa energia comigo, vejo você na sua leitura. Número 1, coraçãozinho amarelo, você escolheu a carta do Sol para este desafio, essa situação. O Sol vem falar pra gente de alegria, de verdade, de jovialidade, mas também pode falar, assim, né? Aqui a gente vai ver nas outras cartas de um equilíbrio, porque embora o Sol ilumine e seja o símbolo de tudo isso de bom que eu acabei de falar, o Sol fica só metade do tempo. Tem aí a noite também, então não tem como a gente ser Sol o tempo inteiro. O mundo viraria um deserto se não tivéssemos as noites. O equilíbrio fundamental. Então, com essa pessoa ou nessa situação, que você precisa? Resgatar, sim, a sua alegria, lidar com isso com mais leveza, levar uma presença para essa situação ou para essa pessoa que seja mais leve, mais iluminada, mais verdadeira, mas sem exagero, sabe? Sem também querer fazer tudo, sem também então eu preciso ser líder de torcida, sorrir o tempo todo. Então, não, porque o sol só brilha durante metade do tempo, né? Existe o repouso, existe o descanso, existe a hora em que a gente está cansado. E aí, né, gente, tem que ter realmente esse bom senso, tá? Aí veio aqui também, peguei a carta do é o grilo mesmo que fala em português. Gafanhoto? Não, esse é o grilo. O grilo é um animal, o gafanhoto é outro. O grilo. O grilo, ele vai pulando, né? O grilo, assim, é realmente um animal da ação, do agir, do ir lá, fazer, matar a curiosidade, se atirar nas coisas. Então eu achei que tá conversando muito bem com a carta do Sol. Tá conversando assim, né? Olha, agir com alegria, com leveza. E embora o grilo seja um animal da ação, vamos pensar um bichinho tão delicadinho, um bichinho fofinho. Quer dizer, não é a ação do urso, a ação do leão, que tem todos esses outros animais aqui no deck dos animais. Não, o grilo, né? Pequenininho, discreto, sutil,
agindo aqui na energia do Sol. Inclusive a energia do Sol, ela traz uma certa inocência, essa energia muito leve. Então seria essa ação leve, essa ação sutil, divertida e reverente, sabe? Tem muito uma coisa alegre e reverente aqui nessa ação que está sendo recomendada para você, nessa postura, suavizar mais a sua postura, sem deixar de fazer. É como se estivesse dizendo assim, a gente não precisa ser um trator para ter ação na vida. A gente pode agir de uma maneira mais leve, de uma maneira mais sutil e ainda assim seguir e ainda assim levar as coisas para frente. Aí vamos entender melhor essa situação. Peraí, tá? O baralho inteiro, tá? Não saiu invertida, não. Olha, Rei de Paus, mais uma figura de ação, de leveza, por mais que seja um rei, por mais que seja no masculino, ele é o rei mais leve, ele é o rei mais criativo, é o naipe do fogo. Então a gente tem os 4 elementos aí no tarô, e aqui nós estamos falando do rei do fogo, sexualidade, ação, agilidade. 2 de copas é uma carta de união entre pessoas. Pessoas que têm tudo a ver, pessoas que a coisa flui. Então, assim, essa situação que você está também, além dos conselhos que já vieram, existe aí uma outra questão. Não é algo para ser feito só. Para você tem que se abrir e se conectar a quem faz sentido, se conectar a quem fala a mesma língua que você, ou realmente se abrir mais para amar, se abrir mais, talvez, aí para um dar e receber, né? Talvez você venha tentando fazer tudo sozinho, sozinha, e aqui tá falando assim, mais leve, mais mais sutil, mais conectado, conectada. Seis de espadas, de novo falando de movimento, um movimento que segue, que vai de um lugar que não estava tão bom em direção a um lugar melhor. Esse aqui é o barquinho, né? Seguindo. E o 6 de espadas é uma carta interessante porque é um seguir que na maior parte dos decks mostra esse barquinho, ele tem mais de uma pessoa. Então essa pessoa, nesse deck em particular, principalmente, ela leva outros, né? Todo mundo fazendo a transição. Então tem um movimento aqui de conexão, de coletividade, de afetividade, de parcerias, que faz parte aqui do seu como agir, dessa solução que você está buscando. E aqui o enforcado. E aí toda essa movimentação, ela leva você a uma situação que vai mudar muita coisa na sua vida, assim, muitos questionamentos, postura de vida mudando. O enforcado, ele fala de um tempo lento, ele fala de uma pausa, mas não é uma pausa aleatória, é uma pausa que tem uma função, que é adquirir uma nova perspectiva. Então, aqui parece assim, que você, junto com uma ou mais pessoas, fazem esse movimento em direção a uma situação de vida em que uma nova perspectiva vem, uma nova perspectiva acontece. E ela é necessária mesmo, essa perspectiva nova, ela é necessária, mas é também consequência de toda essa movimentação.
Aí, vamos ver aqui mais, que eu vou pegar de cartitas. Gente, eu vou decidindo na hora, tá? Porque é tudo muito intuitivo. Eu canalizo muito nas minhas leituras. E aí eu peguei aqui o nosso oráculo dos anjos. Vou colocar, encaixar uma mensagem ali, vai ficar bonitinho. Quando uma pena flutua pelo céu, vem caindo, um anjo está banhando você com seu amor. Olha que lindo. Então, assim, gente, nesse momento, os anjos estão banhando você com seu amor. O que na leitura aqui, essa carta, ela aparece e ela diz para mim assim, que o que você quer é bom, que o que você veio perguntar nessa leitura é justo, é correto, é bom, é abençoado pelos anjos. Então, se você veio aqui perguntar como devo agir para que tal coisa dê certo, para que tal relacionamento dê certo, como devo agir com tal pessoa, aqui está falando que você está fazendo um desejo, né? O que você quer? Quando você pergunta como agir nisso, qual é o seu desejo final? Esse desejo é um desejo bom, é um desejo aprovado pela espiritualidade, porque nem sempre a gente quer coisas que são boas, né? Então tem gente que vem aqui e pergunta assim: ah, tal pessoa me ama? E aí no meio da leitura vem a espiritualidade e fala assim: esta pessoa é problema. Você precisa rever o seu desejo de ficar com essa pessoa. Isso pode acontecer muito, né? A pessoa pergunta: ah, eu vou me mudar para a cidade X, e aí na leitura aparece: olha, mudar para esse lugar vai ser a pior coisa que pode acontecer para você. E aqui não, aqui tá falando assim: você quer isso aqui. E a espiritualidade abençoa esse desejo, tá bom? E aí a gente tem um mapinha aqui de como você agir, de como você se comportar, bem fofinho, inclusive. Ai, gente, essa combinação de sol com grilo tá muito fofinha, vamos falar a verdade, né? E é um fofinho, né? Uma ação, mas no fofinho. Espero que esteja fazendo sentido. Tá? É isso, assim, uma ação, mas né, leveza, alegria, suavidade e conexão. Então, se você tem sentido dificuldade no dar e receber, dificuldade em abrir o seu coração para amar, amar em geral, daí adapte para a sua pergunta. Aqui tá falando que tá na hora de você se abrir novamente, ou, né, se abrir mais, mas chegar com sutileza, chegar com jeitinho, tá? Se você chegar nessa pessoa, se chegar nessa situação, tá reforçando, tá? A espiritualidade tá me falando para reforçar. Se você chegar nessa situação ou com essa pessoa, com a potência e a força das feras, a ação do urso, a ação do tigre, a ação do leão, você vai botar tudo a perder, tá? É para você pensar no quanto o grilo é pequenininho, no quanto o grilo é uma coisica fofica, verdinha, tá? Não é o gafanhoto, tá, gente? O grilo é aquele bichinho bem pequenininho, aquele verdinho ali que fica pulando, que ninguém tem coragem nem de matar, porque ele é muito fofinho. É esse daí, é essa que é a ação que você toma. Tem que ficar bem claro. E eu, inclusive, tô vendo como se fosse uma pata de urso marcando o terreno, que isso daí botaria tudo a perder. O grilo, quando ele pula pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, ele não deixa marcas, ele é tão leve. Isso, é isso, tá bom? E aí, diante desse conselho todo, você agiu assim, aí a gente tem aqui uma previsão de futuro para essa situação.
E aí o que acontece? Se encerra um ciclo que tem tudo a ver, né, com essa transição, com essa passagem para uma outra situação, para uma outra perspectiva. Tem grandes mudanças aqui. A partir da sua ação mais delicada, a partir da sua ação mais sutil, mas também não é inação, é ação. Só que uma ação delicada, graciosa. Tá me vindo a palavra elegante, inclusive, na cabeça, tá, gente? Fecha-se um ciclo. E a partir do momento que esse ciclo se fecha, começa um novo, rápido, com movimento. E aí a gente tem o navio. O navio, quando o Lenormand, esse aqui é o baralho cigano, esse aqui é o tarô, tá? Quando o baralho cigano foi criado, viagens de navio eram muito longas e elas levavam a lugares distantes, então é coisa de meses, em geral, anos, e nem se sabia se a pessoa voltaria. Então, assim, pensa o que era uma viagem de navio quando o navio era o único meio, né, de você ir de um país ao outro e tudo isso. Então, naquela época, só existiam duas maneiras de você se transportar, longas distâncias, cavalo ou navio. E aqui aparecem os dois, bem embaixo do 6 de espadas, que é também a carta da travessia. Então, primeiro, um movimento muito rápido, né? Essa situação ou essa pessoa, vendo toda a sua sutileza, toda a sua delicadeza nesse movimento de se conectar mais, a situação ou a pessoa age muito rápido, né? O passado fica no passado, aí tem uma ação e depois tem uma ação a mais longo prazo. Então isso perdura. Então esse momento impulsivo, ele se transforma numa coisa depois mais de longo prazo, mais sólida. Então, assim, né? Após o final, uma finalização, há um recomeço e depois esse recomeço perdura. Esse recomeço, ele é duradouro. E aí a gente pode entender o enforcado aqui, essa paralisação, esse tempo que o enforcado pede. Dentro dessa leitura em particular, eu acho que a gente pode ver também como uma coisa de, é aqui que nós aportamos, é aqui que nós ficamos. Agora a gente pode parar de ir para cá, para lá, para lá, para lá, né? Então o enforcado, sim, ele fala de uma pausa, mas aqui está falando de uma pausa de pessoas que foram juntas, de pessoas que encontraram um lugar para ficarem juntas, para fazer essa pausa juntas, tá? Então, assim, existe aí talvez finalmente um descanso para todos, né? Uma pausa necessária depois de muita agitação, depois de muitas resoluções, depois de entender que um ciclo precisava acabar, que um comportamento precisava ser substituído, né? Então a gente elimina um comportamento, de repente esse urso, tá me vindo tanto esse urso com essa pata do urso, e esse urso precisa ir embora, precisa acabar esse modo urso de comportamento, precisa morrer isso, para nascer esse outro modo aqui, da sutileza, da delicadeza. E aí começa uma nova história, e aí existe um respiro, um descanso, mas esse é um descanso que acontece com as pessoas já conectadas, com as pessoas já juntas dentro dessa história, né? As pessoas que estão participando aí dessa situação, tá bom? Bem bonito, tá, gente? Final feliz aqui, hein? Final feliz, tá bom? É isso. E curta, se inscreva, ativa o sininho. Vejo você na próxima leitura.
Número 2, coração azul. Você escolheu a carta do submundo para representar o seu conselho. O submundo, ele vai falar do inconsciente, do mundo dos sonhos, e ele vai falar também das sombras. Fala da ancestralidade. Então, assim, qual é a história da sua vida? Qual é a história dos seus antepassados que você precisa resgatar, que você precisa olhar neste momento? Vamos pensar em traumas, em dificuldades como fonte de força, como fonte de conhecimento. Inclusive, às vezes, o nosso lado sombra é aquele que faz as coisas darem certo. Porque não dá para ser bonzinho o tempo todo, senão a gente vira, sabe, uma pessoa sem vida, a gente vira um fantoche, assim. Então, aqui pedindo realmente para você com coragem fazer um trabalho da sombra sua, dos antepassados, da sua história. Então, se você é uma pessoa que, o passado é passado, não vou lidar com nada disso, não é assim que funciona, porque é a sua história. Então, não tem muito jeito. E se você está perguntando sobre algo que conecte você a uma situação, algo que conecte você a uma pessoa, aqui está falando que é preciso olhar para coisas de passado seu com essa pessoa, coisas de ancestralidade que estão impactando nessa situação ou nessa relação com um indivíduo ou com um grupo de pessoas aí. E aí saiu do oráculo dos animais como seu conselho o espírito da tartaruga. Devagar e sempre se vence a corrida. Ficou muito linda essa combinação de cores, né? Por quê, gente? Porque o trabalho da sombra, ele é um trabalho lento. Na verdade, é um trabalho, assim, é um investimento de, sei lá, de vida inteira para mim, no caso, né? Eu diria, você fazer as pazes, sabe? Olha, essa é a minha história e entender, né? Quais são as potências que vêm da sua história, quais são os aprendizados, quais são as forças, a substituir a autopiedade por sabedoria que vem daquele lugar ali. Isso é um trabalho muito, muito profundo. E a tartaruga é interessante porque ela é muito lenta. Mas assim, quanto tempo vive uma tartaruga, né, gente? Respeito, ela é uma tartaruga. Eu considero a tartaruga um animal de respeito e a tartaruga me ocorre, sabe, como inclusive um animal aí representante ali do tempo dos dinossauros, né? Eu acho esses animais que sobreviveram às eras muitíssimo interessantes, sabe? Então, cara, a tartaruga, assim, ela viu a história do mundo, né? E tá aí a tartaruga, entende? Então, assim, fazer as coisas devagar é um jeito que é necessário em certas situações. Ter paciência não significa inação. A tartaruga é um animal tão pacato, no entanto, quantos animais já foram extintos? Quantas espécies não resistiram às mudanças climáticas e das eras e a tartaruga tá aí, né? Então, assim, do jeito dela, a tartaruga é um animal de muito poder, tá? E aqui tá falando que esse é o comportamento que ajuda você a resolver essa situação ou a se resolver com essa pessoa, tá bom? Paciência, lentidão, cautela e
um olhar para o inconsciente, para o passado, para as sombras, que é de onde você pode retirar infinita sabedoria. Vamos entender melhor a situação. O Rei de Copas, tudo a ver, gente. Aqui, ó, água, né? O submundo é o inconsciente, então onde que as emoções ficam? E a tartaruga lá no fundo do oceano, então, assim, essas cores. Aí vem aqui o rei do naipe de água, o rei do elemento água. E o Rei de Copas, embora ele seja o rei do elemento água, emoções inconsciente, ele é no masculino, mais calado, mais quieto, mais observador. Então, nós temos aqui precisamente o rei do inconsciente e das emoções, e essa figura que é mais silenciosa, que é mais calada, que observa mais e fala menos. O Rei de Copas é aquele que escuta, ele acolhe através da escuta. Com muita propriedade, tá, gente? Ele é um rei, poxa vida. Daí nós temos a lua, nossa, gente, tá, olha, tá firme aqui, tá? Na mensagem. A lua, de novo, inconsciente, mistérios, intuição. A mensagem tá como se fosse assim, repete. E aí a gente tem o Paz de Ouros, daí sim, paz. Por que será que eu falei paz? Vai ver que tem alguma coisa ali aqui, né? De pacificar, de agir com um pouco mais de paz. Bom, a gente tem o Pajem de Ouros, né? Depois dessa paz toda, de ficar no inconsciente, nas emoções, amadurecimento, observação, escutar mais, falar menos, agir com muita cautela, vem o Pajem de Ouros, que é aí sim algo de mais concreto, algo no sentido mais de construir, de trazer para o mundo real toda essa sabedoria. E o 6 de espadas, que é a carta da travessia, tá? Então, assim, esse processo de emocional, espiritual, de trabalhar o inconsciente, de ter paciência, de calar não porque você tá... calar no sentido assim de... Cara, agora é hora de ouvir, agora é hora de observar, não tá na hora de falar ainda. Mas aí chega um momento em que a sua intuição ou as próprias situações da vida vão acontecer, vai chegar o momento disso vir para o concreto, disso vir para pro aqui e agora, para as coisas desse mundo, tá? Você não vai ficar lá no emocional, no inconsciente, para todo sempre. Você precisa, sim, fazer um trabalho muito profundo com relação a isso. E aqui tá, inclusive, me vindo de sugerir para você até buscar uma terapia do tipo que faz mais sentido para você, tradicional, constelação familiar, porque pode ter coisas de antepassados aqui, se, sei lá, apometria, uma leitura de tarô, não sei, tá? Mas você vê questões assim, ou claro que você pode fazer uma psicoterapia, você pode procurar um psicólogo, mas enfim, tem coisas muito profundas para você descobrir, explorar, que vão te trazer uma sabedoria incrível. E aí essa sabedoria será transformada em coisas concretas. Então é como um monge que vai para a montanha meditar. E ele fica lá, até que ele atinge algum tipo de iluminação, ele chega a alguma conclusão, ele vê alguma coisa de muito incrível ali no processo extremamente espiritual dele, intelectual, não sei, a gente pode pensar nos filósofos também. E aí chega uma hora em que essa pessoa precisa retornar e contar que conclusão foi essa
que esse filósofo chegou, que esse monge chegou, o que essa pessoa conseguiu alcançar, e aí essa sabedoria ela precisa vir para o mundo, ela precisa ser colocada no mundo. Então também aqui dizendo assim, que a gente não pode viver no mental e no espiritual para sempre. Existe uma hora em que, né, tem que... Tá, e agora, o que eu faço com isso? Essa hora tem que acontecer também, mas é a sua intuição que vai te mostrar que hora é essa, tá? E daí você vem e traz isso para o mundo, para o planeta Terra, para o aqui e agora, e transforma isso em coisas concretas. E aí é a partir dessa concretização que as coisas vão, a situação progride, que existe uma mudança de situação, que existe uma transformação aí dentro dessa pergunta que você fez, daquilo que você deseja aqui, né? Aí eu vou tirar do oráculo dos anjos uma orientação para você também, como agir nesta situação ou com essa pessoa. Suas crianças são o melhor presente de todos. Elas ensinam mais do que você ensina a elas. Interessante. E aqui a gente está falando de voltar para a infância, né? De ter coragem de olhar para o passado. Então, dentro deste contexto, o que eu vou dizer? O que a sua criança interior está berrando aí que você precisa ouvir? O que a sua criança interior que quis, sonhou, desejou? Ou talvez, eu sinto aqui, para a maior parte das pessoas, nós estamos falando do resgate da história de traumas de infância mesmo, tá? Então, como dissesse assim, você veio aqui perguntar como agir com mozão, como agir com o meu emprego, como agir com esse concurso público que eu quero passar. E aí, de uma maneira muito louca, a leitura vem e diz assim para você: enquanto você não resolver seus traumas de infância, nada vai para frente. Seus relacionamentos, suas ambições profissionais, está tudo empacado, porque você não lidou com os seus traumas de infância e isso tá atravancando seu caminho, tá? Para a maior parte. Em alguns casos aqui, essa leitura vem falar realmente aí de crianças que dependem de você, né? Então aqui também pode ser uma leitura para pais, mães, vovôs, vovós, titios e titias, tá certo? E aí você precisa se tornar essa pessoa mais sábia, mais paciente, mais lenta, que escuta mais. Então, assim, se você perguntou de um adolescente, de uma criança que precisa de você, aqui tá falando para você escutar mais e falar menos, para você acolher mais, para você ter paciência, para você entender que o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente que você quer ajudar, tem seu tempo, é lento, gente. As pessoas não crescem, não amadurecem da noite para o dia, né? E ainda vejo uma terceira possibilidade aqui, que seria que seu mozão ou as pessoas com quem você está tentando chegar a um acordo não tem a mesma maturidade emocional que você, tá? Independente de qual seja a situação, o que é que você precisa fazer? Você precisa calar um pouco, você precisa ficar mais devagar um pouco e você precisa olhar para o seu próprio passado, para a sua própria sombra e etc, etc, tá? Tá vindo muito aqui na minha cabeça, gente. Vai constelar. Cuidado com o profissional, né? Escolha um profissional que você confia, escolha um profissional bem conceituado. Peça indicação com muito cuidado. Se vocês quiserem, eu tenho quem indicar, é só me mandar no meu WhatsApp que eu indico, tá? A gente não pode sair por aí, né? Você não entrega nem seu cabelo na mão de qualquer um. Cabeleireiro você pesquisa direitinho,
terapeuta não, né? Tá bom? Então, assim, quem quiser constelar, manda mensagem para mim, eu indico um profissional qualificado para fazer isso, tá bom? Bom, enfim. Então, você fez todo esse processo e daí, eventualmente, isso se concretiza, se torna em ato, em coisa que dá para pegar na mão, né? E aí, essa travessia, tá? Daí, previsão de futuro, né? O que acontece daí? O que acontece diante deste conselho? Gente, a lua embaixo da lua, vocês estão de brincation comigo? Eu vou te falar que essas leituras, elas são realmente, as próprias leituras ficam dando sinais, né, de que elas têm um sentido. E o chicote é uma carta que significa ação repetitiva, ação insistente. E aí o chicote vem aqui embaixo do pajem de ouros, que eu falei, né? Em algum momento tudo isso tem que se reverter em ação, em coisas concretas. E o chicote é não somente ações concretas, mas, tipo assim, insistente, não largo o osso ali o negócio, tá? Só uma diferenciação. A lua, no tarô, ela fala de mistérios e às vezes inclusive de medos. A lua no baralho cigano, ela é um pouco mais positiva. Ela vai falar do brilho da lua, de uma coisa mais romântica, sabe? A lua como né, a luz do luar, dos amantes, tal. Ela é um pouquinho mais assim, vamos dizer, tem uma outra conotação, tá? Mas fala aqui, essa lua aqui fala, né, do movimento das marés, dessa questão de que tudo tem seu tempo. A lua vai falar, assim, dessa coisa de, assim, cara, tem o dia, tem a noite, não adianta. O dia vai vir quando vier, a noite vai vir quando vier, as estações do ano, as marés. Então, existe um movimento da natureza que tem vida própria, que não tem como a gente fazer as coisas acontecerem antes do que é possível, do que tem que ser, né? Mas aí, então, eu disse aqui, né, nessa lua, intuitivamente você vai saber quando esse processo de interiorização e de mais acolhimento e menos falar se encerra para vir para a ação. E aí aqui, essa lua, ela realmente diz assim, olha, você vai receber um sinal mesmo, sabe? Vai ter um sinal de verdade ali, alguma coisa vai sinalizar, alguma coisa vai acontecer que vai dizer para você, olha, estamos prontos para a ação, chegou a hora de agir. Vai ter um evento, tá? Que vai demonstrar um sinal, uma sincronia ou um evento de fato, em alguns casos aqui mesmo, né? E aqui a gente tem uma carta de transição, de mudança, então de repente até assim, então quando que chega a hora de agir? Quando comprar a passagem de ônibus, quando chegar a passagem de avião, sabe? Em alguns casos é literalmente nesse sentido, que a hora de agir vai ser a hora que vai acontecer uma mudança aqui, gente. Vocês estão vendo, ó? 6 de espadas, o barco indo, né? Atravessando o rio. Tava aqui, foi para lá, tá? Então, quando tiver daqui e for para lá, aí você sabe, fica deixa, a hora de agir. E daí, essa ação, ela é sem desistir. É uma ação que ela não... Aí, nossa, engraçado que é uma revolução, né? Porque aqui a gente tem a tartaruga, o rei de copas e de repente, pá, modo chicote. Pensa, como é que é a ação do chicote? Repetição, 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 né? Aquela coisa assim que não desiste nunca. E aí chega onde, gente? Na âncora, estabilidade.
âncora, chegada, e tem tudo a ver com barcos, né? Então, assim, quando o navio chega onde tem que chegar, o que que se faz? Joga âncora. E aqui a gente tem uma travessia de barco na água. E aí você insiste na ação, você, né? Inclusive porque você fez um processo tão profundo aqui que quando você chegar na hora de agir, eu sinto que você vai agir com muita certeza, com muita precisão. Você simplesmente vai chegar lá com toda essa bagagem e você vai simplesmente agir com precisão, com certeza. E assim ninguém te para, ninguém te segura. Porque você fez tudo isso aqui, cara. Ninguém vai te parar, ninguém vai te segurar. Olha a bagagem que você vai trazer para essa ação. E daí o negócio se solidifica, aí o negócio ganha raízes, aí você joga a âncora e finca ali. Então, assim, é complexo esse plano de ação, mas o resultado é firme, é duradouro, é ancorado, tem uma transformação, tudo vai mudar para melhor, sabe? E mudança boa, mudança para melhor, para solidez, tá bom? Aí só fica isso, né? Se é referente à sua criança interior ou se é referente a pessoas mais jovens com quem você convive, tá bom? Mas o processo é esse, o conselho é esse, tá bem estruturado aqui, hein? Ó, dá pra pôr na planilha do Excel, plano de ação, tá? Então é isso aqui, número 2, curta, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação. E aí, as terapias que eu sugeri aqui, algumas eu faço, outras eu indico para vocês quem faça, tá bom? Meu WhatsApp tá lá embaixo, é só entrar em contato comigo. Beijo no coração, vejo você na próxima leitura. Número 3, coração verdinho. Olha, o seu conselho está na carta A Maldição. Tá falando de karma, karma seu, karma de gerações, de família, coisas que estão assim, inclusive pode estar falando de genética, que o seu sofrimento, talvez você aí achando que você tem um desconforto físico e você psicologizando e tal, e aí aqui tá falando que de repente você fazer uma investigação aí no seu histórico familiar, tá? Então, se você perguntou de coisas físicas, tá falando de histórico familiar, que você precisa entender melhor. Se você perguntou de coisas emocionais, espirituais, de coisas práticas, a gente tá falando de consequências de coisas que nós fizemos que não são muito interessantes. Inclusive, pode estar falando de vícios, né? Agora, vamos pegar mais informação para a gente entender em que contexto que isso se encaixa, tá? Aí, para o seu conselho, saiu aqui o nosso fofucho tatu. Limites saudáveis. Então, assim, realmente, tá? Existem aí comportamentos que precisam de limites. Você colocar mais limite para você mesmo, você colocar mais limite para o outro, coisas tóxicas que você tem feito, tem recebido. E aí é complicado, né, gente? Porque, assim, é difícil dizer não para o outro, é difícil dizer não para a gente mesmo, onde que começa uma coisa e termina outra, tá? E eu tô sentindo uma vibe muito aqui de que para alguns de vocês tem comportamentos aí que você precisa superar, sabe? Vamos ver a história, vamos entender melhor aqui, tá? Qual é a história, né? Como agir com essa pessoa ou nessa situação. Rainha de espadas, olha só, tá falando do tatu, de colocar mais limites, que o tatu ele tem a armadura dele, é a proteção, né? Qual o mecanismo de proteção do tatu? Ele tem uma armadura. E aí logo em seguida vem quem, minha gente?
Rainha de Espadas. Aquela que diz que sim ou que não, sem dó, aquela que analisa uma situação, decide o que é certo, o que é justo, o que pode, o que não pode, e simplesmente não tolera injustiça. Rainha de Espada não tolera gente que fica pisando na bola, que fica fazendo coisa errada, que já sabe que é errada, né? A Rainha de Espadas, ela é assim, corta no talo, entendeu? E aí, bom, essa carta meio que pulou, vamos ver. As de paus. E é para agir rápido, não é para enrolar, não. Essa ação, ela é para já, tá? Isso tem que acontecer já, para você se armar aí da espada, da verdade, da justiça, do certo e errado, da Rainha de Espadas, e simplesmente fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer. 4 de ouros é uma carta de apego, mas ao mesmo tempo também é uma carta de estrutura, né? Do que é necessário, do que assim, é como se fossem as 4 paredes de uma casa, é uma carta de estruturas físicas. Porque onde que isso se encaixa? Daí nós temos a Rainha de Copas. Então é como se estivesse dizendo assim, ó, tudo isso daqui está descrevendo uma ação, tá? Você entende que certos comportamentos seus ou de uma outra pessoa ou de um grupo de pessoas são simplesmente não é para acontecer, não é para ser, não pode, ponto, fim. E aí você vai vestir a sua armadura e você vai falar, ó, isso aqui não. Essa é a linha que eu risco, daqui não me serve, daqui não pode, daqui não é correto. Não pode, não é certo, não pode, tá? E aí isso acontece de uma maneira vigorosa, com intenção, com intensidade. E a partir disso, você vê o que sobra, o que realmente é importante, o que realmente é precioso para você, qual é a sua prioridade. Se for para você escolher qual é a sua prioridade, o que é o seu diamante mais precioso na vida, você vai ter que escolher e agarrar naquilo. E daí sim vem um florescer emocional, vem uma calma emocional. Então, talvez você seja uma pessoa muito doce e você está tentando resolver tudo dentro do seu natural, que é a doçura, que é o acolhimento. E aqui tá falando que no caso não vai dar para ser na doçura. Você vai ter que encarar a energia da Rainha de Espadas para resolver isso daqui. Por quê? Porque tem coisas acontecendo que são inaceitáveis, tem coisas que o limite precisa ser estabelecido. Aí a leitura coletiva você vê, é um comportamento seu, você tem feito coisas que fazem mal para você mesmo, que você sabe que você precisa cortar, ou é uma outra pessoa que está sendo aí folgada, inadequada, ou é uma situação que você sabe que é tóxica, que não te serve, que você precisa tomar coragem para colocar limite, mas algo aí tem que ser resolvido com essa energia de Rainha de Espadas, para que você, mas eu vou perder muita coisa se eu fizer isso. Então, mas o essencial vai ficar. Aquilo que é realmente precioso, aquilo que realmente te importa, vai ficar. Você não vai perder tudo se você fizer isso. Não vai.
O seu bem mais precioso, a pessoa mais preciosa, a coisa mais preciosa vai ficar. Fique tranquilo, tranquila. E aí você vai poder finalmente desabrochar nessa sua amorosidade, nessa sua doçura, porque você fez uma rapa, porque você fez uma limpa, porque você tomou coragem de botar todo mundo no lugar certo, né? Porque tem algo de muito precioso na sua vida que de repente está perdido aí no meio de uma bagunça, que está perdido aí no meio de uma desordem. E aí você coloca a ordem no negócio, só que para colocar ordem nas coisas, às vezes a gente tem que ser duro, às vezes a gente tem que ser casca grossa, tá? Casca grossa. Agora pensa comigo, o tatu ele não ataca ninguém, ele se defende tendo uma armadura. E a rainha de espadas, ela está no feminino, então ainda é uma energia no feminino, tá? Não é nada de muito absurdo. É simplesmente aprender a dizer não. Dizer não e se defender é muito diferente de atacar. Então aqui é simplesmente assim, começa a dizer não, começa a se defender, começa a colocar até onde você consegue ir. E às vezes fala assim, eu queria ajudar todo mundo, fazer por todo mundo, resolver tudo. Tá, mas você consegue? Você dá conta? Então, se você não dá, não dá, né? A pessoa te pediu dinheiro emprestado, você tem dinheiro para emprestar? Não tem, não tem, gente, né? Mas se eu tirar, não sei o que, tá, mas você ia precisar, entende? Eu tô dando exemplos assim, né? As pessoas às vezes, a gente dá demais, né? Tá? Mais a leitura coletiva. Então, para alguns, o mal vem de dentro mesmo, de vícios, de comportamentos que precisam ser superados, né? Ou de fora, tá? E aí, de repente, você perguntou sobre uma pessoa específica, né? Você fez uma pergunta de relacionamentos. Então, o que está dizendo aqui? Que se você colocar limites para essa pessoa, se você colocar essa pessoa no lugar dela, você não vai perder essa pessoa. Você vai construir um novo tipo de conexão, onde você e a pessoa conseguem finalmente ver o que é essencial nessa conexão, o que precisa mudar, os comportamentos que precisam ser superados entre vocês dois, vocês duas, para voltar para um amor saudável, para um amor doce, ou finalmente, né, atingir o status de amor saudável, de amor doce, tá bom? Então, o conselho é o mesmo se for para pessoa ou situação. Aí do baralho dos anjos, olha, acredite em milagres. Então, gente, esta situação ou essa pessoa tem o potencial de transformação que a gente está falando aqui, sim, tá? Então não tenha medo, né? Mas se eu colocar limite, vou perder. Mas se eu colocar limite, vou ser demitido. Mas se eu colocar limite, a pessoa vai me abandonar. Mas se eu colocar. Então. Mas até onde você aguenta? Até onde você vai? Até onde você vai antes de ter um burnout? Até onde você vai antes do amor morrer? Aqui tá falando que você tá no seu limite, né? Tá bom? Então, assim, não adianta você querer dar aquilo que você não tem mais para dar. Você tá no seu limite, então não adianta muito. Você tem que admitir que você tá no seu limite, talvez, e fazer o que você tem para fazer. Acreditando que, o essencial permanece, tá? Vamos lá. E aí, previsão de futuro dentro desse como agir. Você fez tudo isso aí, e aí, olha só. A árvore fala sobre coisas que têm raízes, que têm estrutura.
Então, estruturando melhor isso, dando mais raízes para isso, é como se o jardim, daí ele é um espaço público, né? O jardim onde as pessoas se encontram. Então, o que eu sinto aqui é que de repente tem realmente uma injustiça mesmo acontecendo na sua vida. Se você já percebeu ou não, aqui tá falando que existe aí uma injustiça, tá? Que tem alguma coisa não tá certa. E aí, isso que fica o que é o essencial e que muitas coisas têm que ser cortadas, vem à luz não só para você, mas vem à luz publicamente, porque o jardim ele simboliza coisas públicas, coisas que são feitas a céu aberto. Então você enraizando e dando mais estrutura aí para suas ações, para sua verdade, para os seus limites, muitas coisas virão à tona, muitas coisas virão a público. E aí vai pesar um pouquinho, tá? Vai ter consequências sim, você vai ter que lidar com as consequências de certa forma, mas, gente, a cruz, ela fala de sacrifícios que valem a pena, de sacrifícios que são necessários, né? É o símbolo de quê? A cruz. Cada um carrega a sua cruz e tal, toda florida aqui, sabe? Então, assim, sim, vai ter consequência, né? Você tá com medo de tomar essa ação, porque vai ter consequência. Só que a verdade terá vindo à tona não só para você, mas coletivamente. Então, você não vai carregar mais essa cruz sozinho ou sozinha, né? Que aqui estava escondido talvez um abuso, aqui estava escondido alguma coisa que não pode, alguma coisa que faz mal. E aí, de repente, isso vem à tona, todo mundo fica sabendo. E sim, a situação é desafiadora, a situação é difícil, mas você não vai mais carregar a sua cruz sozinha ou sozinho. E você vai poder voltar a ser a sua natureza, que é doce, que é bondosa. Então você vai seguir nesse processo de resolver esse negócio aqui, podendo ser você mesma, podendo ser você mesmo, tá? E muito importante é essa cartinha. Acredite em milagres, tá bom? Então essa situação aqui não está perdida, essa situação aqui não vai ficar desse jeito para sempre, porque tá insustentável mesmo, é isso que eu tô sentindo, tá? E aí sim, ué, cada um carrega a sua cruz, né? A vida é assim, a realidade do ser humano é essa, né? Vamos, ó, vou até tirar mais uma carta aqui. Após, né, este período, então a gente tem aqui um processo de lidar com as consequências, né? Daí realmente tem um encerramento, tá? A coisa tem um fechamento mesmo. E depois aqui a torre é o quê? É solidez, proteção, tá bom? Então tem que ter uma finalização mesmo para que você se sinta finalmente seguro, segura, protegido, protegida. A torre nas estruturas do castelo, ela é o ponto mais alto, mais privilegiado de onde vem a proteção, né? Então você aprendendo aí a cuidar de você mesmo, de você mesma e recebendo ajuda, tá? Não é um processo mais que você vai precisar fazer sozinho ou sozinha. E talvez o milagre seja esse, né? As pessoas vendo a coisa vindo a público, as verdades sendo reveladas e você recebendo apoio. E talvez o milagre esteja aí, tá bom? Então é isso, gente. Muito amor e luz para vocês. Curtam, se inscrevam, ative o sininho e terapias e leituras particulares. Meu telefone tá ali embaixo. Vejo você no próximo vídeo.